Olá, queridos amigos, queridas amigas, que a paz de Jesus esteja com cada um de vocês, que o Espírito de Deus possa inundar seus corações, dando-lhes o devido conhecimento, entendimento e sabedoria, e que todos tenham um belo dia. Vamos à lição, e hoje, quinta-feira, 29 de janeiro de 2026, a lição 5 de hoje, ela tem como título Epafrodito, exemplo dos que merecem honra. E a lição de hoje ela está baseada no livro do apóstolo Paulo de Filipenses, capítulo 2, versículo 25 até 30, onde aqui Paulo apresenta seu amigo chamado Epafrodito, e ao apresentá-lo, ele fala desse cristão relacionado a ele mesmo, onde ele diz que Epafrodito era como um irmão verdadeiro para ele, um cooperador exemplar e um companheiro de muitas lutas. Era também um mensageiro, que do grego quer dizer apóstolo, né? Enviado por Paulo aos filipenses para ajudar na proclamação do evangelho. E Epafrodito, ele era um administrador assim dos recursos, né, da igreja, como diz lá em Filipenses 2:25, e isso indica que ele era um homem íntegro, reto, honesto, responsável por todas as finanças da igreja, um companheiro fiel e leal. Epafrodito, ele amava todas as pessoas, né, independentes de quem elas sejam, e ele era muito querido ali na igreja de Filipos, a quem ele servia e cuidava com amor. E até Paulo, na prisão, quando ele estava na cela, ele diz à igreja: ele tem muitas saudades de todos vocês, que está lá em Filipenses 2:26, porque Epafrodito, ele sempre levava, né, informações da igreja, às vezes diretamente para o Paulo lá na prisão, eles se conversavam, né? E Epafrodito arriscava sua vida para servir aquela igreja com amor, com dedicação, demonstrando bastante coragem, audácia e principalmente compromisso com a missão de Cristo, né? De levar o evangelho a outras pessoas, de salvar as pessoas para o reino dos céus. Epafrodito também foi encarregado de levar epístolas aos filipenses, como é mencionado no livro do Atos dos Apóstolos, talvez devido aos problemas enfrentados ali em Filipos, né? Paulo considerou necessário enviá-lo assim de volta, antes, né, do esperado, pedindo que os filipenses o recebessem no Senhor com toda alegria, que está lá em Filipenses 2, versículos 25 e 29. Paulo desejava tranquilizá-los sobre a sua situação ali na igreja e a situação dele como prisioneiro. E ele enfatizou que Epafrodito era alguém digno de honra, não por sua posição social ou riqueza, mas pelo seu espírito sacrificial ao seguir o exemplo de Jesus, que Paulo fala em Filipenses 2, versículos 6 a 11, e também em Filipenses 2, versículos 29 e 30, e que também aparece no livro de Lucas, capítulo 22, versículos 25 até 27. E assim o termo grego traduzido como honrar, em Filipenses 2, 29, ele aparece poucas vezes no Novo Testamento, como referência ao servo que o centurião muito estimava também, que fala lá em Lucas 7:2. E a esse convidado importante de um banquete também, que fala na Bíblia, que está em Lucas 14:8, e a Jesus como a preciosa pedra angular, que está em 1 Pedro 2, versículos 4 e 6. Epafrodito foi um cristão que empenhou-se muito na obra do Senhor no tempo da igreja primitiva, no primeiro século da era cristã. E foi citado pelo apóstolo Paulo no Novo Testamento, nas cartas aos Filipenses, capítulo 2, versículos 25 até 30, e também em Filipenses 4:18.
Mas é preciso nós reconhecermos que pouco se sabe sobre a história desse grande homem chamado Epafrodito. Mas as poucas referências que nós temos, feitas por Paulo, revelam o caráter de uma pessoa grandiosa, uma conduta ilibada, um homem comprometido com Cristo, tendo no coração o desejo de expandir o Evangelho por gratidão a Deus. Era um cristão piedoso, exemplo dos que merecem ser mencionado e merecem toda a honra. Seu nome um pouco diferente e bastante estranho, ele está associado à deusa chamada Afrodite, onde isto sugere que ele veio de uma família pagã. E ao que parece, Epafrodito ele era macedônio, da própria cidade de Filipos, onde o seu nome do grego significa simpático ou bem afeiçoado. E ele realmente era dessa forma, ele se dava com todas as pessoas, um homem realmente simpático e que tinha o prazer realmente de conversar com as pessoas, se relacionar com as pessoas. E o apóstolo Paulo o descreve na sua carta como cooperador, que está lá em Filipenses 2:25. Indicando que ele tinha uma participação bem ativa na igreja, no seu ministério, e possivelmente ele trabalhou ao lado do apóstolo em Filipos. E Paulo coloca outra expressão referente a Epafrodito como companheiro de lutas, que está lá em Filipenses 2, versículo 25. Isso nos diz que ele deve ter enfrentado grandes conflitos, grandes batalhas de perseguições na proclamação do Evangelho, junto com o apóstolo Paulo. Em Filipos, chegando até ele arriscar a sua vida em prol do Evangelho, como fala lá em Filipenses 2:30. Paulo, em Filipenses capítulo 4, versículo 18, ele diz que Epafrodito deu uma oferta caridosa em Filipos e foi algo que confortou o apóstolo, né? Porque muitas vezes era necessária a parte financeira na pregação do Evangelho. Mesmo preso também, ele precisava de muitos produtos ali dentro, roupas, e foi o único assim que contribuiu com o ministério do apóstolo Paulo quando ele partiu para a Macedônia, que é mencionado ali em Filipenses 4:15. Epafrodito foi designado como mensageiro, no grego quer dizer apóstolo, e pela igreja de Filipos ele foi enviado para atender às necessidades de Paulo na prisão e de cuidar de outras demandas do apóstolo, que é mencionado ali em Filipenses 2:25. Epafrodito, como um bom caráter, foi responsável de administrar as ofertas financeiras, a colheita de ofertas dos filipenses e também para Paulo, que está lá em Filipenses 4:18. Esses valores doados eles eram extremamente importantes, já que tinham-se muitos prisioneiros cristãos romanos, presos em Roma, que eles dependiam da ajuda externa para se manterem mesmo dentro da prisão, para obter alimentos, roupas para o frio, que fala em Atos 24:23. Quando Paulo esteve preso pela segunda vez em Roma, ele pede a Timóteo: faça o possível para vir antes do inverno e traga a capa que deixei em Troade, que está em 2 Timóteo 4:21, indicando que os presos precisavam de cobertor, de roupas para o frio, da ajuda externa, senão eles morreriam de frio. E Paulo precisava desse casaco para suportar as temperaturas frias numa cela cruel de pedra. Em sua carta, Paulo não explica se Epafrodito havia ficado doente durante a viagem até a prisão de Roma, ou algum problema físico ocorreu na cidade de Roma, enquanto ele auxiliava Paulo ali no cárcere. Mas Paulo deixa claro que isso aconteceu e que Epafrodito foi curado, que foi pela obra de Cristo, que Paulo menciona em Filipenses 2:30. E depois de ter se recuperado, Paulo enviou Epafrodito rapidamente de volta à cidade de Filipos,
E ele menciona que ele estava com muitas saudades dos irmãos ali de Filipenses, que está em Filipenses 2:28. Esses homens de Deus, eles deram tudo pela obra de Cristo, e assim Deus também espera que todos nós possamos fazer o mesmo, fazer o melhor em prol do Evangelho e para a salvação de pessoas para o reino dos céus. Que você, meu amigo, minha amiga, possa refletir sobre isto, né? Ser um exemplo como o Epafrodito, né? Que que era realmente um gentil, né, ali da Macedônia, que ele se converteu e que posteriormente começou realmente a pregar o evangelho, a ajudar outros irmãos por amor. Que você realmente faça o mesmo, que você possa entender a verdade, a observância dos estatutos e mandamentos de Deus para servir com fidelidade. Que você tenha realmente um dia prazeroso e deleitoso ao lado do Criador do Universo. É o que deseja seu amigo João Carlos Amorim.